Ah, mas você só faz doutorado ou você trabalha também? Ah, que ódio! Quem nunca recebeu essa pergunta na vida que atira a primeira pedra? Meu nome é Letícia, bem-vindo ao Ciência com Letícia e eu vou te contar neste vídeo porque doutorado não é só estudar, a gente trabalha também. No Brasil, a gente tem a infeliz cultura de achar que pesquisa não é trabalho, sendo que em outros países você vai lá e está escrito no cargo das pessoas. Doctoral Researcher, você é um pesquisador, você produz ciência para o país, então isto é um trabalho. Mas eu vou contar na prática o que eu faço no meu dia a dia de doutorado neste vídeo. Então, passei o meu surtinho de raiva, mas quem nunca recebeu essa pergunta, quem faz pós-graduação com certeza já recebeu essa pergunta. Bom, primeiro, o que a gente faz? Doutorado é de fato estudo? É trabalho? É o quê? Sempre tem cachorro latindo aqui, né? Mas tudo bem. Doutorado é os dois. Doutorado tem um componente de estudo e um componente de trabalho. A maior parte do tempo nós estamos trabalhando, não estamos propriamente estudando. Por quê? Bom, doutorado no Brasil, pelo menos, ele é dividido em duas partes. Você tem uma parte formativa, uma parte que você faz disciplinas, que você estuda, que você precisa passar nessas disciplinas, e você tem uma parte que ela é mais de trabalho, que ela é de pesquisa, que ela é de bancada. Então, claro, eu tô falando da área de saúde, né, da área biológica, que é a área que eu conheço, a área que eu trabalho. Então, existem esses dois componentes, o componente educativo, formativo e um componente de autonomia do estudante de doutorado, que é você tocar a sua própria pesquisa e contribuir para uma ideia inédita no Brasil. Então, o que a gente faz? A gente pega o conhecimento que já existe, a partir dele nós criamos novas hipóteses, novos problemas de pesquisa e a gente vai resolver este problema ao longo de 4 anos de doutorado no Brasil. Isso vai fazer com que a ciência brasileira cresça e expanda para que novas coisas sejam criadas. Tecnologias, novos tratamentos, novas vacinas, tudo. Tudo tem base científica para desenvolvimento do país. Então, isso aqui é trabalho. A parte de pesquisa é um trabalho. E o doutorado, ele tem um componente que é a tese. Então, a gente tem que escrever uma tese e defender essa tese publicamente para que a gente adquira o título de doutor. E essa tese, ela tem que ser inédita. Então, a gente vai contribuir com um conhecimento inédito naquela área que a gente está estudando e isso vai contribuir para um desenvolvimento do país. Então, basicamente, estamos trabalhando para o país desenvolver a ciência, porque a ciência no Brasil é feita basicamente nas universidades. Grande parte da ciência brasileira é feita em universidades. Bom, mas o que eu faço, né, na prática, no dia a dia? Então, como eu falei, a gente tem dois componentes. A gente tem um componente curricular, um componente educativo e a gente tem um componente de prática, de trabalho, de pesquisa. A maior parte do doutorado está aqui, está nesse componente prático de pesquisa. E uma menor parte, ela se encontra nessa parte formativa educadora, tradicional, vamos dizer assim, com aulas expositivas, com prova ou com apresentação de trabalhos, e você cumpre os créditos daquelas disciplinas que você precisa. A maior parte está aqui, a maior parte está na pesquisa. Então eu vou começar por isso aqui. Não vou desenvolver muito o meu tema de pesquisa nesse vídeo, eu posso fazer isso em outro vídeo, mas eu vou resumir aqui o que eu faço na parte de pesquisa. Bom, no início, quando a gente entra no doutorado, pelo menos no nosso programa, isso varia de programa para programa, mas no programa de fisiologia da UFPR, a gente entra e a gente, até 4 a 6 meses depois de entrar no doutorado, você precisa defender um projeto de doutorado. Então você vai, com base na literatura que existe, você vai escrever um projeto de doutorado que seja original, que seja inédito, que seja inovador, e a partir disso você vai defender que essa hipótese que você está pensando, ela pode ser executada e ela pode ser desenvolvida no período de 4 anos. Então não pode ser um projeto mirabolante que precisa de 10, 15 anos para ser executado, e também não pode ser um projeto muito chovendo molhado, porque daí isso já existe. Então a ideia é que seja algo que realmente seja novo. E aí a gente defende esse projeto para uma banca, e a partir dessa defesa,
a gente começa a executar esse projeto de pesquisa. No meu caso, eu trabalho com câncer, então eu estudo basicamente a ação de um fármaco, que é um agonista beta-2 adrenérgico, no câncer. Tanto eu estudo os seus mecanismos antitumorais, que eu descobri isso no mestrado, né, junto com o meu grupo de pesquisa, e no doutorado eu estudo tanto o papel desse agonista beta-2 adrenérgico, tanto no contexto do tumor, quanto no contexto do músculo. Então eu estudo a integração do metabolismo entre músculo e tumor, e eu estudo essa relação desse fármaco nesse contexto tumoral, de forma bem resumida, tá, gente? Posso gravar depois outro vídeo. Comenta aqui embaixo se você quer um vídeo sobre esse assunto. Mais detalhes. Mas basicamente eu uso modelos animais. Então eu trabalho com ratos, a gente tem a aprovação do Comitê de Ética no uso de animais, e a gente trabalha com injeção de tumores em ratos, trata esses animais, coleta os tecidos, faz análise em cima desses tecidos, então análises moleculares, análises histológicas, análises metabólicas, vários tipos de análise, utilizando diferentes técnicas. Claro que aqui no Brasil a gente não tem nada assim, oh meu Deus, extraordinário, mas a gente faz aí um milagre com o que a gente tem de dinheiro de financiamento, então a gente consegue produzir aí uma coisa assim razoável com os recursos que a gente tem. E a partir dessas análises, você escreve os seus resultados, você defende os resultados no final. Agora, no momento da gravação desse vídeo, eu tô acabando o meu 2º ano de doutorado, então eu tenho mais 2 anos pela frente. Além disso, esse ano eu tô começando a trabalhar no cultivo celular, então eu tô fazendo experimentos in vitro, sem usar animais. Então eu tô aprendendo a trabalhar com essa técnica e vou usar o mesmo fármaco que eu uso em vivo, in vitro, para ver se o resultado se repete em um outro contexto. E eu passo os meus dias planejando esses experimentos, executando esses experimentos, e depois, que é o trabalho maior da minha vida, é analisar tudo que eu coletei. Porque a parte do uso de animal, enquanto ele está vivo, vamos dizer assim, é a parte mais rápida do meu projeto. Depois que eu coleto os tecidos desses animais, aí eu passo meses, anos para analisar tudo isso. Então tem coisa que às vezes você acaba, por exemplo, eu acabei o mestrado e ainda eu deveria ter analisado, entendeu? Porque não dá tempo de fazer tudo, né? Se você quiser analisar tudo também, você se perde do seu objetivo principal. Então, a pesquisa, né, com animais, ela demanda muito. E a pesquisa, de forma geral, ela demanda muito. Então, a maior parte do tempo eu passo realizando essas técnicas de diferentes análises. Então, isso na parte de pesquisa, que é a parte que eu falei que é a parte central, que é a parte que sustenta o doutorado. A parte, vou dizer, secundária, mas não no sentido de ser menos importante, no sentido de ser adjacente à pesquisa, que é a ideia central do doutorado. A gente tem as disciplinas para fazer. Como eu fiz mestrado no mesmo programa, eu consegui fazer equivalência de várias disciplinas. E no mestrado eu adiantei várias disciplinas. Então, quando eu entrei no doutorado, eu já não tinha muitas disciplinas para fazer, o que me ajudou bastante a me dedicar mais tempo para minha pesquisa. Mas quais as disciplinas que eu fiz no mestrado e no início do doutorado que eu precisei para cumprir os meus créditos? Bom, como eu estou num programa de fisiologia, eu acabei tendo que fazer matérias obrigatórias no contexto da fisiologia. Então, por exemplo, fisiologia básica, né, tópicos gerais de fisiologia, que é uma fisiologia introdutória, que a gente aprende processos mais gerais do corpo humano, homeostasia, integração de hormônios, bioeletrogênese, potencial de ação, né, coisas básicas da fisiologia que realmente dão fundamento para a gente estudar a fisiologia avançada. E aí a gente tem outra disciplina, que é a fisiologia de órgãos e sistemas, que é uma disciplina que a gente dá aula para os professores da pós-graduação. Então, a gente que monta as aulas entre os alunos, a gente sorteia os temas, e na minha época, acho que eu dei quatro vezes, 4 aulas de temas diferentes. Então, uma aula de neuro, uma aula de cardio, uma aula de renal e uma aula de endócrino. Então, foi bem variada, né, essas aulas que eu dei. E aí a gente desenvolve um pouco da capacidade de docência e de saber fisiologia também, né? Porque a gente sai com o título lá, mestre e doutora em fisiologia, mas tem que saber alguma coisa também. Então, essa disciplina ela tem essa função. Além disso, a gente tem uma disciplina de seminários, que ela se repete no doutorado 4 vezes e no mestrado 2 vezes. Então, eu já fiz 6 vezes essa disciplina, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Essa disciplina, a gente apresenta trabalhos já publicados, então a gente pega artigos de altíssimo impacto, como artigos publicados na Cell, na Nature, na Science, e a gente apresenta esses resultados para os colegas da pós-graduação e para o professor que coordena a disciplina. E isso faz com que a gente crie o quê, gente? Primeiro, né, a habilidade de interpretar artigo científico, de falar em público, de entender a língua inglesa, de entender técnicas que se usam em outros países e que aqui no Brasil muitas vezes a gente não tem dinheiro para fazer. Então, essa disciplina dá muita know-how de pesquisa mesmo. Você entende como é que funciona o processo de pesquisa, o que precisa fazer para publicar numa revista de alto impacto, né? Toda a complexidade dessas ideias científicas a gente aprende nessa disciplina de seminários que acontece 6 vezes, né? Para mim aconteceu 6 vezes. 6 vezes? Acho que foi isso, gente. 6 vezes. E além disso, a gente tem no doutorado e no mestrado também a prática em docência, que a gente dá aula para estudantes de graduação da Federal supervisionados por um professor que orienta, que é tipo um estágio em docência, mas a gente faz isso 3 vezes. Então, eu dei uma aula para medicina, uma aula para psicologia, uma aula para enfermagem e eu dei uma aula extra para biomedicina também uma vez. Então, a gente acaba dando aula de diferentes assuntos só para ter a experiência de dar aula na graduação e realmente ter né, você ganha competência e confiança no seu trabalho, na sua habilidade de ensino. Então, foi uma disciplina que foi bem legal também e altamente prática. E, por fim, nas obrigatórias ainda, eu fiz uma disciplina de bioestatística, porque é impossível você fazer ciência na área da saúde sem saber bioestatística. Então, eu fiz essa disciplina ainda no mestrado, mas ela é obrigatória para o doutorado, então eu já tinha feito essa disciplina. E aí eu fiz várias disciplinas optativas de integração de metabolismo, de ritmos circadianos, de comportamento animal em pesquisa pré-clínica, enfim, várias coisas que aí eu escolhi fazer, porque eu precisava cumprir uma carga horária X, mas daí você pode escolher qual matéria ali que você tem mais afinidade ou mais curiosidade em saber. E assim, basicamente, cumprir créditos. Então, você faz os créditos, você cumpre e acabou o negócio. Maravilha. Acabei isso ano passado, eu acho, ou ano retrasado. Eu acabei bem no começo do doutorado, porque, como eu disse, no mestrado eu adiantei um monte de coisa. Então, agora a Letícia do presente está agradecendo a Letícia do passado. Então, já falei da pesquisa e já falei das disciplinas. Ah, o doutorado é isso? Não. Eu faço bem mais coisa, já fiz muito mais coisa no doutorado. Então, isso aqui é o feijão com arroz, entendeu? Isso os estudantes vão ter que fazer, a pesquisa e as matérias. Isso não vou dizer o básico, porque não é básico no sentido de simples, né? Mas isso é o necessário que você precisa estar ali fazendo. E, além disso, eu fiz outras coisas. Eu até anotei aqui, porque senão a gente acaba esquecendo do tanto de coisa que a gente já fez. Então, no doutorado, eu também tive atividades, vamos dizer assim, extracurriculares, né? Que não faziam parte da obrigatoriedade das coisas. Então, uma coisa que acontece muito no laboratório, né? E se você faz pós-graduação, você sabe disso, é que a gente colabora muito com os nossos colegas. Então, a gente trabalha muito em equipe. Apesar de cada um ter o seu projeto de pesquisa que é independente um do outro, a gente sempre se ajuda. Mesmo que eu não trabalhe com o assunto do meu colega. Então, eu tenho colegas... já ajudei pessoas que trabalhavam com obesidade, com envelhecimento, com desenvolvimento. Então, você acaba colaborando sempre com outras pessoas, tanto no processo do contexto animal mesmo, mas também em discutir dados, em analisar os dados em conjunto, em dar pitaco mesmo no projeto do outro e dizer, olha, talvez você deveria fazer isso ou aquilo. E a gente faz essas colaborações com frequência, né, de ajudar no experimento do outro. Então isso é muito bacana, isso não garante somente que a gente colabore com o artigo, né, dos nossos colegas, a gente aumente o nosso número de publicações, mas isso também ajuda a gente a desenvolver a nossa capacidade crítica e também fazer colaborações, porque ciência não se faz sozinho, né? Se você tem essa ilusão que você, não, vou trabalhar na bancada porque daí eu não preciso de ninguém, isso é mentira, tá? Isso não existe. Ciência se faz em colaboração, ciência se faz em conjunto. Nem que seja você o seu orientador, mas você vai ter colegas, você vai ter alunos de iniciação científica, você vai ter mestrandos, doutorandos, pessoas que vão estar naquele laboratório. E você vai ter que colaborar de algum jeito. Pelo bem ou pelo mal, mas a gente sempre faz, e no nosso laboratório, pelo menos, a gente preza sempre pelo bem. Então isso acontece muito. Eu acabei de falar, né, dos alunos de iniciação científica. Como eu sou professora em outra instituição também, eu consigo ajudar esses alunos no sentido de orientar esses alunos.
Então, lá no nosso laboratório, eu acabo, como doutoranda, né, mas ajudando ali na condução dos alunos de iniciação científica. Então, a gente tá ali no dia a dia, na bancada com eles. Então, a gente mostra como é que faz as coisas, a gente ensina, a gente põe eles para pensar também, assim a gente colabora também para o desenvolvimento do projeto. Então, isso depende muito de laboratório para laboratório, mas muitas vezes os alunos de iniciação científica, eles desenvolvem uma subparte, vamos dizer assim, do seu projeto de doutorado ou de mestrado. Então, eles acabam colaborando muitas vezes no desenvolvimento de uma coisa mais robusta, o que é muito legal. E a gente, como mestrandos e doutorandos, a gente acaba muitas vezes contribuindo para a orientação e instrução desses estudantes de graduação que fazem essa iniciação científica. Além disso, também no doutorado, eu participei da representação discente. Então, representação discente é um cargo administrativo em que você representa os seus colegas perante o colegiado da pós-graduação. E eu participei 1 ano da representação discente. Eu também organizei cursos, então agora a gente teve recentemente o 5º curso de férias em fisiologia. E eu organizei o 3º e o 4º, se eu não me engano. Então foi bem enriquecedor, porque dá muito trabalho organizar um evento. Quem já organiza um evento sabe que organizar evento dá muito trabalho. E a gente acaba criando habilidade de captação de alunos, né, de marketing, de tentar patrocínio, de organizar mesmo, de planejar as coisas. E isso agrega bastante, não só para o currículo, né, mas também para a nossa capacidade de gerir as coisas, né, que muitas vezes não é fácil. E eu também lembrei que eu faço parte de um projeto de extensão, que é o Fisiologia na UFPR, coordenado pelo professor Bruno. E ele faz vídeos pro YouTube, pro Instagram, e eu narro esses vídeos. E eu também fiz alguns roteiros de vídeos para divulgação científica dentro do departamento de fisiologia. Então, essas são algumas atividades que elas não são obrigatórias. Então, você não ganha para fazer isso. Você não ganha nada a mais, né? A gente ganha uma bolsa, mas a gente não ganha nada a mais por fazer essas atividades extras. Mas o que agrega isso na nossa vida? Agrega experiência, agrega conteúdo, agrega habilidades sociais e socioemocionais que, às vezes, só, né, a pesquisa e você ver aulas, você participar de disciplinas não te dariam necessariamente. Então, todas essas outras atividades, elas acabam contribuindo para esse processo. E, esqueci de falar, mas no nosso programa especificamente, que é lá no PPG de Fisiologia da UFPR, a gente escreve a tese constantemente. Então, todo ano a gente tem que entregar um relatório, como doutorandos, do que a gente fez, e a gente tem que entregar o boneco da nossa tese. Então, eu tô procurando escrever a tese quase toda semana, para que quando eu chegue no final do doutorado, eu não precise escrever, parir uma tese em 24 horas. Então, isso é bem legal do nosso programa, porque a gente consegue escrever a tese de forma constante, ter feedback de relatores que vão avaliar o nosso trabalho, e isso agrega bastante pra gente chegar na defesa e não estar ferrado. Mas é isso, gente, esse vídeo ficou mais longo, mas é realmente para que vocês conheçam como é a realidade da pós-graduação. Manda esse vídeo para quem acha que doutorado é só estudar. Coitados, né, gente? Mal sabem a verdade. A gente que faz a ciência do país. Então, eu acho que isso é sempre um bom lembrete para todos, tá? Um beijo, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui e abraço, até a próxima. Tchau, tchau.